Olá pessoal, sou Jacques Reolon. Vamos falar rapidamente sobre a dosimetria das sanções com base no parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 13.655. Basicamente, quando nós não entendemos algo, ou porque escreveram com má redação, ou quem nos explicou não tinha muita didática, ou não surgiu alguém com uma interpretação melhor. Essas são as três hipóteses. Mas vamos lá. O que fala o parágrafo 3º? Ele fala que as sanções aplicadas a um agente serão consideradas na dosimetria das demais sanções, e aí vem dois requisitos, da mesma natureza e pelo mesmo fato. Então, para interpretar esse parágrafo, nós temos sempre levar em consideração esses dois requisitos. Então, eu vou dar três exemplos aqui que eu pensei. Vamos ver se nós concordamos como é que é a melhor interpretação para esse dispositivo. Por exemplo, se um Tribunal de Contas aplica uma sanção de afastamento para exercício do cargo e no Judiciário, numa ação de improbidade, é aplicada uma pena de perda do cargo, eu não teria como compensar essas penalidades. Por quê? Porque elas são de natureza distintas. Um é afastamento, outro é perda do cargo. Por exemplo, se um Tribunal de Contas aplica uma sanção de inabilitação para exercício do cargo de função comissionada por um fato A, e numa sanção administrativa aquele agente público é condenado por esse mesmo fato A, mas a perda do cargo, são sanções de natureza distinta, não tem compensação. E não teria compensação também por uma questão lógica. Porque se num eu estou inabilitado para o exercício temporário e outro eu perco o cargo, a temporalidade ela se subsume à perda que é definitiva. Caberia a discussão, por exemplo, para o exercício futuro do cargo. Mas o que eu queria deixar claro aqui para os senhores é que eu acho que nós sempre vamos ter que avaliar se na compensação dessas sanções elas são de mesma natureza. E aí me ocorreu um exemplo que eu entendo que fica fácil de nós entendermos. Então, por exemplo, eu tenho um fato ensejador de uma TCE, que enseja uma reposição ao erário, um débito imputado por um Tribunal de Contas por um fato X. Se tiver uma ação de improbidade, também com base nesse fato X, e ensejar uma repetição ao erário, tem que haver compensação. Porque eu não posso obrigar o gestor a restituir o erário pelo mesmo fato duas vezes. Então, nesse caso, tem que haver uma compensação. Eu entendo que esse dispositivo ele tem que ser sempre considerado pelos dois requisitos. Tem que analisar a natureza da sanção e tem que analisar também o fato gerador da sanção. Ok, pessoal? E sobre a ação de improbidade que nós falamos aí, eu entendo que a ação de improbidade não pode ser usada meramente para restituição de valores ao erário. Mas isso fica para um próximo vídeo, ok? Por exemplo, um último exemplo aqui. Os tribunais de contas, as contas anuais de um gestor. O que são contas anuais? Quando eu julgo as contas anuais, eu faço uma radiografia da gestão e julgo aquele ano todo de gestão do gestor público. E durante aquele período, eu posso ter a instauração de vários processos específicos de contas anuais, de contas especiais. Então, por exemplo, eu posso condenar um gestor por uma tomada de contas especial A, uma tomada de contas especial B, uma tomada de contas especial C. E eu vou considerar essas tomadas de contas especiais também no julgamento das contas anuais. E embora se refiram ao mesmo fato, nesse caso específico, eu vou ter multas distintas. Por quê? Porque são sanções de natureza distinta. Uma sanção é aplicada no âmbito da tomada de contas especial. A outra sanção é aplicada no âmbito da tomada de contas anual, ou seja, são objetos distintos e sanções que têm motivações distintas. Ok? Espero ter sido claro. Continue assistindo aí nossos canais no YouTube. Obrigado, pessoal.